A gente ouve muitas vezes pessoas nos perguntando a respeito de almas gêmeas, almas afins, espíritos, né, espíritos afins, e a gente sempre fica aí a questionar algumas coisas. Então, olha, lá, só para a gente ter um pontapé inicial, no Livro dos Espíritos, na pergunta 297, ele diz assim, ó: a afeição mútua que dois seres se consagram na Terra continuam a existir sempre no mundo dos espíritos? Será que aquelas pessoas que se unem aqui, de formas diferentes, a gente vai ver, será que essa afeição que elas nutrem aqui continua após o desencarne? Vamos ver. Sim, sem dúvida. Se baseia na verdadeira simpatia. Entretanto, se as causas de ordem física tivessem maior participação do que a simpatia, a afeição cessa, assim como o desencarne. Então, assim, olha, nós nos encontramos, né? E eu vou adiantar dizendo que isso não significa só em casais. Isso tem a ver com todo mundo. Tá? Nós nos encontramos e aconteceu uma simpatia muito gostosa entre nós. Será que essa simpatia vai continuar conosco após o nosso desencarne? Sim, desde que ela seja verdadeira, né? Porque senão, se ela tiver qualquer tipo de interesse, quando a gente desencarnar, ela fica por aqui mesmo, tá certo? Então, olha que interessante a ligação que existe entre os espíritos. E isso é escolha nossa também. Tá? Não é porque a pessoa apareceu que nós vamos gostar daquela pessoa de qualquer forma. Essas coisas acontecem, a gente vai ver no meio do nosso bate-papo como é que isso tudo acontece. Mas essa ligação, né, que vai além do desencarne, eu acho isso fantástico. Por isso eu particularmente acredito que tudo que você fizer com todo o seu amor, com toda a sua dedicação, vai persistir. E tudo aquilo que a gente conquista, a gente não perde. Né? O que eu aprendo nessa encarnação, nessa experiência terrena, vai ser meu. Ninguém vai tirar de mim. O que vai acontecer é que eu não vou aprender na essência toda, mas ela vai fazer parte de mim, então todas as minhas próximas experiências, seja aqui na Terra ou em outro planeta, se assim for permitido, eu vou continuar a desenvolver isso que eu aprendi. Por quê? Porque nós estamos em constante movimento. Nós não estamos parados. Nós não estamos aqui para aprender a tabuada do 2 e ir embora. Nós temos que crescer. Enquanto a gente busca esse crescimento, enquanto a gente faz a nossa parte muito bem feita, nós vamos progredindo, certo? É desse jeito que a gente tem que buscar o nosso caminhar. Não adianta eu aprender só uma coisinha aqui, outra coisinha. É que nem quem trabalha, e me desculpe, eu fui funcionária pública e eu sei muito bem do que eu estou falando. O funcionário público, ele tem o doce engano de acreditar que ele tem que fazer estritamente o necessário. Então ele entra no trabalho dele, ele faz o que é necessário, sobrou tempo? Ah, bem,
ele vai fazer tudo, menos desenvolver alguma coisa para o progresso dele. E se aparecer alguém lá, fora daquele horário, ele não atende. Ao contrário do que fazia Chico Xavier e do que fazia Divaldo. Eles eram também funcionários públicos. Enquanto o horário deles estava ali, eles davam tudo o que eles tinham. Eram educados, prestativos, né? Hora que saía dali, ia trabalhar para a doutrina. Mas ali dentro, ele não fazia estritamente o necessário. Ele fazia o necessário e tudo mais que ele podia. Ou seja, ele dava o melhor dele a cada dia para cada pessoa que entrava lá dentro. E um sorriso no rosto, um abraço amigo, né? Muda tudo. Muda tudo. Então, essa ligação eu acho ela fantástica. Bom, almas gêmeas ou almas afins? O Divaldo Pereira Franco fala o seguinte, ó, almas gêmeas é uma designação popular, é vulgar e cotidiana a descrever o casal formado por duas pessoas de sexos diferentes que seriam metades iguais de uma mesma alma e, por consequência, compartilhando os mesmos gostos, virtudes, defeitos e, consequentemente, sendo muito felizes. Quem já ouviu falar aqui, eu estou procurando a minha cara metade, eu estou procurando aqui a tampa do meu caldeirão, eu estou procurando aqui a minha alma gêmea, né? Será que isso é legal, gente? Vamos lá. Também é a designação de pessoas, pode ser do mesmo sexo ou não, que possuem muitas semelhanças, ou melhor, muitas afinidades ou coisas parecidas, por assim ser, possuem forte potencial para se relacionar bem em vários graus de felicidade, conforme o nível de afinidade. Essas almas podem ser chamadas também de almas companheiras, tá bom? E elas existem em vários níveis diferentes. Por isso que aqui a gente ainda está meio confuso. Alma gêmea ou alma afim? Com quem será que eu me identifico? Com quem será que eu tenho muita afinidade em relação aos meus gostos, às minhas virtudes? Com quem será que eu tenho alguns defeitos e que eu consigo aceitar da outra pessoa? Será que a gente se encontrou? Será que o defeito que ela trouxe para mim não deu, então eu não consegui ficar com ela? Então, a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso. Tem uma novela, se eu não me engano, que teve o nome de Almas Gêmeas. Aí tinha uma música, essa música que eu citei aí do Fábio Júnior. Você já ouviu essa música? Ou então, já pensou, jamais conseguiria viver quando a gente está apaixonado, quando a gente está achando que aquilo é a melhor coisa do mundo? Se a gente pensar em perder aquela pessoa, a gente vai achar que não consegue viver. E tem gente apaixonada aqui, ó, tem um monte de risadinha aqui, ó. Não é, Camila? Tem um monte de gente apaixonada aqui, ó. Então, quando a gente está numa situação dessa, a gente acha que se aquela pessoa, porventura, mudar de cidade ou acontecer alguma outra coisa que se separar, a gente não vai conseguir viver, né? Sem aquela pessoa, sem aquela presença da pessoa do nosso lado, a gente acha que não vai conseguir viver o resto da vida. Será que isso seria alma gêmea? Aí é outra história, né? Aí é mãe e filho, não é? Aí é muito mais que isso. Ele está apaixonado, que legal. Então, será que
esse sentimento que não me deixaria nem a possibilidade de viver longe dessa pessoa, ou ter ela longe de mim, será que isso seria alma gêmea? Será que esse sentimento que dói de pensar o oposto, machuca, abre lá uma feridona, será que isso seria alma gêmea? Será que o desespero, né, só de pensar de não ter a pessoa ali do lado, seria alma gêmea? Pois é, a doutrina espírita nos diz que não existe alma gêmea, tá? Porém, isso não quer dizer que o espiritismo não acredite no amor, né? Apesar de não existir alma gêmea, há os chamados espíritos afins, tá? Ou seja, são espíritos que sentem afinidades por outros espíritos. Exemplo, muitas vezes nós chegamos num lugar, por exemplo, a gente tem etapas da nossa vida. Começa lá de pequenininho, se a gente for analisar. A gente tem os filhos e leva os filhos, o primeiro grupo que ele vai ter depois da família vai ser o da escola, né? Então você leva o seu filho lá na pré-escola, às vezes é uma luta para ele aceitar o fato de ir para a escola, né? E depois ele vai continuar mudando, ele vai passar para outra classe, né? E isso que eu vou falar só aumenta, porque ele vai chegar lá na pré-escola, se ele for bem recebido pela professora, é meio caminho andado. Se ele for bem recebido por amiguinhos, vai ser legal, tá? Mas isso é difícil de acontecer dos 50% de cada um. Porque sempre vai ter um amiguinho que não vai dar certo, vai ter uma professora que gosta mais do outro do que dele. Então, olha, os nossos filhos, eles começam a sentir essa dificuldade na primeira experiência deles, sim. Que muitas vezes a gente não dá importância porque a gente vai ajudando eles a superar passo a passo. Por isso que eu sempre falo para vocês que a gente tem que estar junto, presente, não só de corpo na vida dos nossos filhos, mas a gente tem que estar embutido dentro do que acontece com ele, não para a gente eliminar os problemas e ele não passar por eles, mas para a gente estar ao lado quando eles receberem essa dificuldade e a gente poder auxiliar da melhor forma. Porque ninguém conhece melhor os nossos filhos do que nós mesmos, com exceção do pai, né? Tá, ele passa daí, vai para outra sala, para outra sala, para outra sala. Fiquei adulto e prestei vestibular. Vou lá fazer a minha inscrição e começar a fazer parte de um grupo que para mim vai ser uma coisa muito séria. Eu vou estar falando da minha profissão, eu vou estar falando do meu relacionamento, vai estar envolvido aí a parte social, vai estar envolvido aí o meu sentimento íntimo, tá? E todos os meus limites também vão estar aí. Só que nessa sala que eu vou fazer a faculdade, hoje em dia tem em torno de 60 alunos, uma sala de aula de faculdade. Tem ali 60 cabeças que são do mesmo, estão chegando ali da mesma forma que eu estou, né? E eu tenho, acima de tudo isso, eu ainda tenho um sonho, fazer essa faculdade, tirar o melhor proveito que eu puder, aprender, porque eu quero me tornar um profissional. Tá, de 60 cabeças. Hoje, infelizmente, meu marido é professor universitário. Infelizmente, você tem mais grupo dentro de uma sala de aula dessa do que fora dela. Porque antigamente você ainda tinha, né,
até na minha época, dividiam-se, né? Primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C. Era uma certa divisão, né? De quem era expert, de quem era mais ou menos e de quem tinha dificuldade. Hoje está tudo misturado, tá? Mas hoje está muito mais misturado numa faculdade pela querência daqueles que estão lá. Hoje não tem mais jeito de você falar é turma A, turma B, turma C. Hoje é a turma da frente que quer prestar atenção na aula, tem a turma do fundão que quer fugir da aula mais cedo para ir no barzinho da esquina, e tem no meio desse espaço as meninas que são amigas, os meninos que jogam futebol, os meninos que gostam de outra coisa, então é uma divisão em cima de outra divisão. O que seriam esses agrupamentos que existem? Seria por causa da cara bonitinha de cada um? São por afinidade, gente. Tudo gira em torno da afinidade. Aquele que está sentado aqui na frente, que quer estudar, que quer prestar atenção, que pergunta, se não entender, pergunta de novo. Tá? Esse grupo aqui, eles acabam se afinando, se afinizando, né? E apesar de perguntar para o professor, fica um pouquinho depois da aula, às vezes eles se reúnem em grupo e um auxilia o outro. Tá? Só que isso acontece nos outros grupos também. O cara lá do fundão, que está reunido, que quer sair um pouquinho mais cedo para ir tomar a sua cerveja lá no boteco, né? Ele vai convencer o do lado aí também. Que vai convencer o do lado aí também. Tá? É gostoso? Nossa, gente, eu acho que uma reunião para bater papo, para trocar ideia, para desfrutar um pouco de coisas alegres, eu acho válido. Tá? Mas eu acho que tudo tem a sua hora também. Você abandonar a escola para ir no barzinho, eu acho que você não vai aprender o que você tinha que aprender. Né? Tanto que hoje ele dá aula de cálculos. Até com calculador o pessoal tem dificuldade de fazer o que teria que fazer. Tá. Aí se a gente der vamos passar um paninho, né? Em cima de tudo. Terminou a faculdade. Quem vocês têm certeza que vão terminar nos 5 anos de faculdade? Tá. Esses daqui, de um jeito ou de outro, eles vão terminar a faculdade nos 5 anos que tem para estudar. Aqui no meio, um termina, outro não. Lá no fundo, minha filha se formou há 12 anos. Ela encontrou um amigo esses dias que ainda está na faculdade. Tá? Que ainda está na faculdade. Aí ela foi cutucar, ela falou assim, mas meu pai paga. Né? Meu pai paga, né? Então vai curtir. Mas aí ele não curte a faculdade, né? Ele curte o que a faculdade está oferecendo para ele. Mas o mais importante disso tudo, vamos supor que aqui na frente, vou usar essas cadeiras, de 60 sobrou esses daqui. Para quem é que vocês vão oferecer a casa que vocês querem construir? O que vai acontecer com o resto do pessoal? Então veja, a afinidade tem tudo a ver com essa historinha que eu contei. E é um exemplo bobo. Isso acontece também lá no ensino fundamental, que tem criança que briga com a outra, sai mordida, sai puxando de cabelo, eu entendo tudo isso. E não é porque isso acontece que você vai lá mudar a criança de sala de aula, você vai lá tirar a criança da escola, em vez de você ir lá com ela resolver o problema, você vai tirar ela do problema. Então, olha a responsabilidade que a gente tem na formação. E a gente não para nos filhos, tá? Porque hoje os netos às vezes precisam mais da gente do que os filhos precisaram. Então a gente tem que estar assim, super ligado em todas essas questões. Tá? Nós estamos aqui, quando Deus colocou a gente aqui, quando Ele criou a gente para a gente encontrar
a felicidade. Por quê? Porque o objetivo maior que ele tem conosco é a perfeição. Por isso que eu frisei que nós estamos em movimento constante. Nós não podemos parar. O momento que a gente para, alguém passa à frente da gente. Não por maldade, tá? Não por maldade. Se você quiser ser um bom atleta, você tem que se dedicar a isso. Se você não se dedica, alguém passa na sua frente. Se você quer prestar um concurso e entrar no Banco do Brasil, antigamente era muito bom isso, né? Hoje eu não sei mais. Se você não se dedicar a estudar para você passar na entrevista e saber o que você vai fazer lá, passa alguém na sua frente. Então, assim, ó, se a gente for passando muito por essas situações, a gente vai falar que Deus não ajuda. Mas apaga. Deus criou a gente para ser perfeito. Esse é o nosso objetivo maior como espírito. Tá? Aqui nós estamos experimentando coisas que nós fizemos de errado. E viemos aqui só para consertar. Nós não viemos aqui para apagar o nosso passado. Nem dá para fazer isso também. A gente veio para consertar, aprender e seguir em frente. Lá a gente vai encontrar a felicidade. Porque a felicidade que nós experimentamos aqui hoje, ela é passageira. Ela vem como um refresco para os nossos dias. A gente tem muita coisa para trabalhar, para aprender, para ensinar. E a felicidade vem nos trazer o benefício do refresco, para que a gente adquira mais forças e continue a nossa caminhada. Então ela não é constante, tá certo? Então, para a doutrina espírita, não existe metade, tá certo? Não existe. Não existe você falar, eu vou esperar a minha alma gêmea, eu vou esperar a tampa do meu cardeirão, eu vou esperar. Sabe por quê? Porque vamos supor que eu venha, que eu desenhe lá a minha reencarnação e eu decida casar com o Zezinho. Tá, então eu vou vir, me preparar, eu passo pela idade da infância, adolescência, conheço o Zezinho, era para mim casar com o Zezinho. Tá? E eu acabo não casando com o Zezinho. Mas antes de conhecer o Zezinho, eu conheci o Luizinho. E eu acabei casando com o Luizinho. Isso é certo ou é errado? Eu tinha lá em cima me programado para casar. Mas a gente vai ver que tudo isso pode acontecer. Tá? Tudo isso pode acontecer. Então vamos lá. Nós usamos o termo almas afins porque o indivíduo irá encontrar uma pessoa com a sua própria personalidade, com o seu próprio perfil, para seguirem juntos. Vamos voltar no livro dos Espíritos. A questão agora é 298. As almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união desde a sua origem e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade que fatalmente se unirá um dia? Será que sim? Será que essa pessoa existe por aí, para quem não casou ainda, né? E que vai aparecer na sua vida e que ela está predestinada a você ficar juntinho com ela? A resposta é não. Não existe união particular e fatal de duas almas. Existe união entre todos os espíritos, mas em graus diferentes segundo a categoria que ocupam, isso é, segundo a perfeição que tenham adquiridos. Quanto mais perfeitos, mais unidos eles serão. Como quando eu comecei a palestra, eu disse que nós todos somos espíritos e o que a gente veio fazer aqui é o progresso
cada um cuidando do seu progresso individual, mas nós estamos juntos. Todos nós somos centelhas divinas. Todos nós somos um pedacinho do Pai. Todos nós devemos alcançar esse caminho que eu falei para vocês. Então, não existe, em particular, duas almas que têm que ficar junto, porque o interesse é fazer progredir todos, o conjunto, o todo, tá certo? Mesmo porque, da discórdia nascem todos os males dos seres humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. Então a gente não está aqui em particular para nascer e morrer. Sabe por quê também? Eu não trago um script de vida onde tudo que vai acontecer comigo está escrito nesse script. Eu trago algumas consequências para eu resolver, como missão ou como prova, eu trago algumas. E olha como Deus é imensamente bom. Se Ele me mandasse para uma encarnação para eu resgatar tudo que eu já fiz de errado, eu não ia conseguir, gente. Nós não iríamos conseguir. Então a bondade dele é tão imensa que ele dá para a gente aquilo que ele sabe que nós vamos ter forças para suportar. Só que eu começo a escrever a minha história dessa encarnação o dia que eu nasço. E eu escrevo hoje o meu amanhã. Tirando essas coisas que eu trago para passar como missão ou como prova, o resto eu vou desenhando dia a dia. Eu vou plantar hoje para colher amanhã. Por isso que de vez em quando eu trago o Zezinho para mim casar com ele, mas eu caso com o Luizinho. Às vezes ele veio e era para ter vindo junto e de repente eu mudei o meu planejamento agindo de uma forma muito diferente e ele mudou o planejamento dele agindo de outra forma muito diferente e isso não ia dar liga. Mas tem gente também que escolhe não casar, não viver com uma pessoa, não criar família, não ter esse vínculo aí. Tá? Às vezes a pessoa nasceu com o propósito de executar a sua tarefa profissional com maestria, porque numa outra encarnação talvez ela tenha falhado. E isso a incomodou tanto na hora do reencarne, que ela escolheu não ter outra preocupação, a não ser desenvolver aquilo que ela deixou para trás. Eu tenho uma filha de 37 anos que não tem namorado. Ela sonhava em ter um marido, um filho, e não aparece, não acontece, não aparece na vida dela. Mas ela está num caminho profissional que eu, como mãe, me sinto muito orgulhosa. Ela está fazendo do lugar que ela está ocupando uma coisa fantástica. Ela está conseguindo ajudar, está conseguindo progredir, não ela, mas o departamento dela todo. Então eu não posso, eu vou falar o quê? Deus, manda um genro para mim? Não posso. Se ainda der tempo e for acontecer, não é a meu pedido, porque Deus sabe o que eu sinto aqui no meu coração. Eu fico entristecida quando ela coloca para mim que ela gostaria de ter um filho, que ela gostaria de ter um companheiro para dividir, tá? Porque ela é muito certinha, para mim ela merecia, só que eu não conheço, né? Eu não sei o que foi que ela se propôs a vir aqui. Então o não casar, ou casar 1, 2, 3 vezes, é por esse motivo. Às vezes eu venho para casar com o Zezinho, mas o Zezinho aparece e não é aquilo, eu largo. Caso com o Luizinho, aparece e não é. Eu tenho uma amiga que já teve 7 maridos. E não encontrou. E ela falou para mim esses dias que ela ainda não encontrou a pessoa que ela
acha que seria uma boa para ela. Mas no caso dela em especial, eu acho que quem não se encontrou foi ela. Tá? Poxa, vamos aí então. Então, olha, a afinidade não tem explicação. Não tem mesmo, não adianta. Tá na mente, tá no espírito, tá no ar e tá no coração. São coisas que nós não vamos conseguir explicar. Por que eu me afinizo tanto? Tá? A gente vê casas espíritas, que nem a nossa, que tem grupos de estudos. Quando o grupo começa, tem 40 pessoas, né? Aí vai começando a ter aula, vai começando a estudar, um para, outro para, de repente você olha e fala assim, olha, só tem metade. Tá? Eu sinto muito, porque um grupo de estudo dentro de uma casa espírita veio para esclarecer muita coisa na nossa vida, né? Mas às vezes aquela pessoa não se sentiu em afinidade com o grupo. Né? A gente costuma falar assim, ela não está pronta ainda. Tá? Pode ser que ela não esteja pronta ainda, mas na verdade é que ela não sentiu afinidade, tá, com aquele grupo. Às vezes, se ela tivesse aberto a ideia no começo, a gente podia ter conversado e ela até podia mudar de opinião. Tentar um pouquinho mais, enxergar de uma outra forma, tá? Por isso que assim a gente não deve nunca desistir na primeira dificuldade. Hoje em dia as crianças estão assim. Você pega as crianças, você põe no judô, você põe no piano, você põe no violão, ela vai 3, 4 meses, não quero ir mais, você tira dali, põe no outro, 2, 3 meses, não vai mais, você tira, e assim vai. Se você participar desse jeito de viver com as crianças, você vai estar estragando ela, você vai estar deseducando ela. Porque ela vai acostumar assim, deu ruim, troca. Ficou ruim, troca. Não estou legal, troca. E é sempre assim. E aí quando ela for prestar vestibular, o que você quer fazer? Não faço a mínima ideia. É claro, ele trocou tanto, ele jogou tanta coisa fora, que ele não sabe nem o que ele quer agora. Né? E, no entanto, o jeito de você traçar um caminho junto com ele é extremamente importante. Mamãe, eu quero ir no judô. Vamos fazer umas 2, 3 aulas para você ver se você gosta? Tá? Não é um compromisso nem com o professor, nem com ele, e nem com o judô. Ele faz as 2, 3 aulas. Gostou? Tá certo. Mamãe vai fazer a inscrição, você vai fazer 1 ano de judô, tá certo? E se ele quiser desanimar, anime o seu filho. Vá junto com ele. Não é obrigá-lo a ir, mas faz de tudo para que ele não pare no meio do caminho. Quantas pessoas aqui já começou um curso de inglês e parou pelo caminho? A gente começa, a coisa fica difícil, fala, isso não é para mim, vou deixar para a próxima encarnação. Não é assim que a gente fala? Então, mas vamos procurar fazer com os nossos filhos pequenos, ele não experimentar isso, porque só atrapalha. Depois que ele pegar o jeitinho seu, ele não vai parar em lugar nenhum e você perde o controle em relação a isso. Ai, Camila, o que eu fiz aqui? Tá. Almas afins. Aqui quem falou foi o Emmanuel, tá? As almas afins se engrandecem constantemente, repartindo as suas alegrias e os seus dons com a humanidade inteira, não existindo limitações para o amor, embora seja ele também a luz divina a expressar-se em graus diferentes nas variadas esferas da vida. A gente sabe que não é só a Terra que é habitada, né?
A gente sabe também que não é só na Terra que tem seres encarnados. Imaginem quantas galáxias tem aí por esse espaço que Deus criou, que a gente não faz nem ideia, né? Vocês não acham que seria assim muita pretensão eu acreditar que só na Terra tem gente, tem seres encarnados? Não, né? Como nós, provavelmente aqui na Terra, com essa forma que a gente usa, com essa roupagem que a gente usa, provavelmente só aqui no nosso planetinha. Mas e os outros planetas? Nós sabemos que nós somos um planeta que ainda experimenta a expiação e as provas. Estamos em transição, mas ainda experimentamos tudo isso. Então existem planetas abaixo do nosso, que ainda têm espíritos primitivos, que ainda têm sofredores, mas existem muitos outros mais acima, com roupagens mais sutis, né? Mais elaboradas, alguma coisa mais iluminada. A gente faz ideia, a gente não sabe, né? A gente ouve falar uma coisinha ou outra de um habitante de Plutão, de um habitante de outros lugares, né? Mas ainda é especulação. Mas com certeza existem planetas mais evoluídos e existem planetas inferiores também. Tanto que a gente sabe que quando há necessidade de fazer uma limpeza no planeta e retirar dali os espíritos endurecidos que não conseguem evoluir, no nosso caso aqui foi criado um outro planeta para receber esses irmãos. Um planeta que ainda é primitivo e que vai começar de novo. Olha a bondade divina. Quantas oportunidades a gente tem, né? E os nossos irmãos também. Tá certo? Ajudemos sim. Ajudemos aos outros quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. A gente foi criado para ser perfeito, tá? Nada menos que isso, viu, gente? Deus pensou a gente muito grande, Ele não pensou a gente pequenininho. Nós lutamos para superarmos e transformarmos nossos equívocos, para que a gente consiga progredir. Nós buscamos o progresso, mas não é o progresso da carne, é o progresso do espírito, porque é ele que conta. Isso aqui está emprestado para a gente vai ter que devolver, tá? Não vamos parar enquanto a gente não atingir o objetivo. E olha que interessante, quem traçou esse objetivo para nós foi Ele. Se Ele traçou para nós, é porque Ele acredita em nós. Ele confia que a gente vai chegar lá. Tá? Importa o quanto tempo vai demorar cada um? Não, para Ele não importa. Para Ele importa que a gente vai chegar nesse objetivo, a gente vai alcançar, a gente vai ser espírito perfeito, a gente vai ter a felicidade para todos nós. Então, vamos nos lembrar que nunca nós estamos sozinhos, tá certo? A gente nunca será só para a gente. Como diz ali, ó, nós trazemos junto conosco uma malinha assim. Uma malinha com as pessoas, talvez, que a gente mais prejudicou. Que são aqueles que convivem com a gente ali, dentro da nossa casa, dentro do nosso local de trabalho. Quantas pessoas têm um chefe que só fala mal, que só faz maldade, e você precisando do emprego, você tem que ir superando, superando e superando. Em casa, eu falo assim, né, que
Deus dá aquela paixão absoluta para a gente, mas é uma armadilha. É uma armadilha para a gente namorar e casar. Tá? Porque depois que namorou e casou, esse amor, essa coisa boa vai se transformando. E a gente vai mostrando para outra pessoa quem nós somos e ela vai mostrando para a gente quem ela é também. Aí é que nasce o verdadeiro relacionamento. Porque aquele de comecinho lá é só para a gente poder casar. O resto vem depois, né? Então, o casamento também é movimento. Se você ficar estacionada esperando tudo acontecer, não dá certo. Então, você tem que estar em movimento, se trabalhando, treinando, gente. O melhor lugar para a gente treinar: o perdão, a paciência, né? A persistência, a paz e por aí vai. A humildade, o amor, né? É um bom lugar para a gente treinar tudo isso. E a gente tem que ver que não adianta, eu estou lá dentro da minha casa, da minha família, tem 30 pessoas. Eu sou espírita, eu estou estudando, eu estou me dedicando, eu estou praticando a caridade, eu estou sendo uma pessoa ótima. Mas e quem está ao meu redor? Se ele está ali perto de mim, a responsabilidade é minha também. Então eu tenho que crescer, mas eu tenho que dar um jeito de puxar quem está do meu lado também. E a gente nunca vai saber se somos nós que estamos puxando ele para ele vir onde a gente está, ou se é ele que dá a oportunidade da gente treinar aquilo que nós estamos devendo. Então não vamos julgar. Meu marido é muito devagar, sou eu que estou puxando ele. Será? Ou é ele que está fazendo você despertar? Ou é ele que, com o jeito dele difícil de ser, está fazendo você se treinar melhor? Então não tem essa, eu sou mais evoluída que ele. Ninguém é mais do que ninguém. Nós estamos aqui para um ajudar o outro. E nós só vamos atingir alguma coisa positiva se a gente conseguir fazer isso. Tá? Muita gente desanima e abandona e pula para outro casamento, e pula para outro, e pula para outro, que nem essa minha amiga de 7 aí. Gente, o que ela está devendo para todo mundo ou o que ela vai ficar devendo, que é pior ainda, né? O que são almas afins e como se reconhece? As almas afins dizem respeito àqueles espíritos que compartilham uma mesma frequência energética, os mesmos valores, as mesmas sintonias. Faltou um S ali. E ainda, eles se ajudam e fazem de suas encarnações aprendizados mais fáceis para serem absorvidos. Olha que legal isso daí, né? A gente já sabe que o Espiritismo falou que a gente não existe almas gêmeas, existe almas afins. E olha o que é uma alma afim. Tem muito mais a ver do que qualquer outra coisa. Tá? Meu filho joga basquete. Eu nunca fiz uma prece assim: meu Deus, por favor, faz ele, envia os seus mensageiros para que façam ele vencer o jogo de hoje. Não. Eu peço a Deus, envie os seus mensageiros que são afins para fazerem com que ele e toda a sua equipe consigam entrar em sintonia para ouvir a intuição da espiritualidade que é afim do basquete. Porque eu não posso pedir para ir lá um grupo que seja afim da medicina, né? A medicina tem que estar num outro lugar. Então veja, eu estou conseguindo mostrar que a afinidade existe em todos os planos, em todos os cantinhos, que é só a gente ter consciência de tudo isso. Para identificar almas afins, você começa a ver muitas coincidências.
Acontecem coisas que vão puxando uma coisa, outra coisa, outra coisa. Às vezes você vê uma pessoa, dá tudo bem, de repente vocês se separam, mas num certo tempo do mundo você acaba voltando e isso vai mostrando para você quem são as pessoas que têm maior afinidade com você dentro do que você faz. Tá, você tem afinidades dentro do seu trabalho, mas tem dentro da sua família, tem dentro do seu grupo social que você frequenta, da igreja que você vai, da seita que você defende, dos amigos que você tem. Tá? Não existe um espírito afim que faz tudo isso. Tá bom? Nós temos as nossas escolhas. Por isso que a gente trabalha em prol do nosso progresso, da nossa evolução. Certo? Para terminar. Às vezes é uma historinha aí, ó. Richard Simonetti conta no livro Encontros e Desencontros que um grande trabalhador espírita desencarnou muito jovem, né? Aí a esposa dele, que ficou muito revoltada, pois ela questionava a justiça divina, dizia ela que com tanta gente má no mundo, por que Deus tinha levado o marido dela, que era uma pessoa boa, que praticava caridade, não sei. Olha lá o que a espiritualidade respondeu para ela numa comunicação mediúnica. Os espíritos mandaram um recado dizendo, estava programado. Olha lá, aquilo que eu falei ainda há pouco, que a gente traz certas programações, certas missões, certas coisas que a gente tem que resgatar. Antes dele nascer, que o rapaz sofreria um derrame cerebral e ficaria 10 anos na cama e ela cuidando dele. O que aconteceu? Mas, como ele fez muita caridade, esta caridade quitou os seus débitos. Tá? Ele desencarnou. Já pensou se ele tivesse ficado aqui 10 anos na cama para ela cuidar? Isso não é um benefício? Isso não é uma mudança que a gente faz a caminho da nossa busca pelo progresso? E isso é extremamente importante, porque nós podemos mudar alguma coisa no nosso caminho. A gente tem que estar aí, trabalhando, prontos para que a gente tenha esse benefício também. Às vezes você está fadado a sofrer um acidente de trânsito muito violento. Ele vai ficar paraplégico. Não, ele quebra o pé, quebra a clavícula, quebra não sei o quê, mas ele fica bem. O que é isso? Gente, ele se deu esse benefício, porque ele cuidou do que ele estava fazendo antes de chegar àquela hora. É aquele tempo que eu falo para vocês que a gente tem, né? Que a gente tem, certo? Vamos então trabalhar para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso. Tá? Almas afins, elas se reúnem a toda hora, em todas as ocasiões. Não é uma coisa aqui, outra ali. Tá? Às vezes, no momento mais complicado, e eu quero tocar num assunto com vocês. Eu tenho algumas alunas que são testemunha de Jeová, que são crentes, né? E que às vezes a gente está conversando certas coisas e fala assim, o diabo faz isso, isso e isso, né? Não pode nem falar, não pode nem tocar nesse nome que até arrepia. Isso é muito, né? Aqui a gente chama de espíritos sofredores, né? Obsessores. Então, vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que até para o diabo fazer alguma coisa, ele tem que ter a permissão de Deus? E do que é que você tem medo? O medo, quando aparece no seu coração, não é dele. É de você mesmo. Então, vale a pena você olhar para você tentar corrigir os seus equívocos, se conhecendo, buscando o que é verdadeiro, o que é palpável,
tá? E crendo, acima de tudo, em Deus. Porque, como diz o comecinho lá, ó, até escrevi pequenininho para chamar a atenção, nada por acaso. Tudo acontece na hora que deveria acontecer, do jeito que deveria ser, com a permissão de Deus. Então, vamos trabalhar em prol da gente mesmo. Porque conforme a gente vai se modificando, se fortalecendo, a gente se amplia também para acudir todos que estão ao nosso lado. Certo? Alguma pergunta? Não? Que pena. Eu fico muito feliz com a presença de vocês, tá certo? Fico muito feliz em passar esses recadinhos do Papai do Céu também.